Nesse vídeo eu vou contar tudo o que acontece no filme Jackpot Loteria Mortal. Se você ainda não assistiu o filme, eu sugiro você assistir a minha análise sem spoilers, porque nesse vídeo aqui eu vou contar tudo nos mínimos detalhes. Então, bora pro filme. O filme já começa contando pra gente que a grande loteria da Califórnia começou durante a Grande Depressão de 2026, quando o novo governo estava desesperado por dinheiro e as pessoas também. Então funcionava assim: mate o vencedor e fique com o prêmio dele. A única regra era sem armas. E aí, antes que eu pudesse dizer que isso não faz o menor sentido, como assim isso ia render dinheiro pro governo ou pras pessoas, o próprio filme ele já joga uma mensagem. Algumas pessoas chamam isso de distópico, mas essas pessoas não têm graça. Ou seja, é o próprio filme admitindo que isso é apenas uma comédia besterol que não é pra ser levada a sério. O filme abre com Stifler correndo de uma multidão. Sim, gente, o Sean William tá nesse filme, e quando eu vi a cara dele, só me confirmou que eu tava assistindo um besterol. E essa multidão furiosa atrás dele é composta por literalmente todo tipo de pessoa usando qualquer coisa como arma. Infelizmente, o nosso querido Stifler, que eu vou continuar chamando de Stifler, já que ele não durou muito pra gente saber o nome dele, ele é morto por uma vovó, que até então parecia indefesa, mas aí ela tira da bolsa dela uma arma, que não é uma arma de fogo, é uma arma em que sai um pino pra perfurar a cabeça da pessoa. E então a vovó, sem a menor dó, ela fura a cabeça do Stifler e mata ele. E aí logo em seguida que isso acontece, chega uma espécie de tropa de elite e o apresentador da loteria pra anunciar que a vovó ficou com o prêmio dele. Essa aqui foi a nossa introdução à loteria, pra gente entender mais ou menos como ela funciona e entender o que a nossa protagonista vai enfrentar daqui pra frente. Então nós somos apresentados a Kate Kim, que é uma jovem que tá se mudando pra Los Angeles. Ela tá dentro de um ônibus e ela finge ser policial pra assustar um cara que tá sendo maldoso com a filha dele. Mas quando ela volta pro lugar dela, uma senhorinha vai elogiar ela. Tomem cuidado com senhorinhas nesse filme, hein? E ela acaba revelando pra essa senhorinha que na verdade ela é uma atriz que está se mudando pra cidade pra voltar a atuar. E a senhorinha super elogia ela e fala que vai dar tudo certo e muita merda pra você, porque é isso que falam no cinema, não sei o quê. E quando ela menos percebe, a velhinha roubou o relógio dela. O ônibus que ela tá passa na frente de um outdoor com o Simu Liu e os dizeres I'll be there for you. E eu, como uma fã de Friends, dei uma risada sincera nessa cena. Temos também a primeira aparição do John Cena, que com certeza, né, não podia ser de outro jeito, ele estava com uma arma na mão. E aí, voltando pra Kate, o ônibus dela tá lá, seguindo o caminho, e ela olhando pela janela percebe que tá tudo um caos lá do lado de fora, pessoas se atacando, pessoas roubando loja, roubando pessoas. E ela resolve perguntar pro motorista o que tá acontecendo. E o motorista vira pra ela e fala que é por causa da loteria, que o sorteio é amanhã. E ela pergunta de novo, ué, mas o que isso tem a ver com a loteria? E ele praticamente manda ela parar de encher o saco de forma bem sutil. E galera, pra todo lado tem propaganda dessa loteria. Inclusive dentro do ônibus tem um LED assim passando dizendo quanto tempo falta pro sorteio da loteria. A Kate então desce do ônibus e ela chega no seu Airbnb e ela percebe que ela tomou um golpe, porque o quarto não tem nada a ver com as fotos que ela viu no anúncio. E a dona do quarto tá falando ali na cara dela, ela não coloca as fotos de verdade porque senão ninguém ia querer alugar o quarto. E o nome dessa querida é Shed, que também é uma atriz e é uma pessoa completamente sem noção. E as duas conversam ali por um momento. A mãe da Shed tá ligando pra ela, mas ela desliga. E aí a Kate Kim, ela conta que a mãe dela faleceu. E a Shed, como uma pessoa sensível que ela é, diz: sortuda. Até agora, só pessoas sem noção pelo caminho. Como, por exemplo, o namorado da Shed, o DJ. O nome dele é DJ e ele é um DJ. Exatamente. Uau. E ele dá um tapa na cara da Kate porque ele vê a bolsa dela escrito curso de luta e ele acha que ela vai desviar, mas na verdade estava escrito curso de luta cênica. E aí a Kate Kim, ela acorda no dia seguinte com um vazamento de bosta na cara dela e nas roupas dela. Eu fiquei com uma agonia. A pessoa se acordar e tá pingando bosta dos outros na sua cara. Então a Kate liga desesperada pra Shed, que é uma cuzona, que sabia do vazamento e ainda propõe pra ela alugar as roupas dela, já que ela tinha um teste muito importante e não tinha mais roupa pra ir. Como a Kate não tem opção, ela não tem o que fazer, ela acaba alugando as roupas esquisitíssimas da Shed. Não tem como eu descrever todas as cenas que acontecem nesse filme, porque ele acontece a 100 km por hora. É o tempo inteiro jogando piada na sua cara. Mas essa cena em que ela pega o Uber
Uber pra ir até o teste dela é muito engraçada. A Kate parece que é a única pessoa normal nessa cidade, porque todo mundo é muito estranho, bizarro e só fala besteira. Chegando no teste, eles cobram o dobro do valor que ela viu no anúncio da internet, deixando a Kate com apenas $10 sobrando. Aliás, eu não sabia que tinha que pagar pra fazer teste, porque, né, é um teste. Durante o teste, a gente descobre um pouquinho mais sobre a história da Kim, que conta que apesar dela ter experiência, ela não está atuando há algum tempo porque ela estava cuidando da mãe dela doente em Michigan. E a mãe dela acabou falecendo. Quando ela tá lá se preparando para atuar, ela tenta tirar do bolso o texto que ela vai ler. Ela acaba achando um card no bolso da calça e coloca a digital dela sem querer. Esse card nada mais é do que um bilhete de loteria. E logo depois que acaba esse teste ridículo, chega um anúncio de que a Kate foi a vencedora da loteria bilionária. Começa então uma sequência de cenas frenéticas, malucas e engraçadíssimas de pessoas tentando matar a Kate utilizando literalmente qualquer coisa que eles encontrem pelo caminho. Sério, o filme ele engata e começa a acelerar loucamente. As cenas de luta elas são muito boas e completamente improváveis de acontecer. A Kate ela tem muita sorte. E de repente, quando parece que não tem mais como fugir, o Noel aparece para salvar a Kate. E ele não só sai batendo em geral, como ele dá um contrato para Kate assinar para oficializar a prestação de serviço dele para ela. E ela meio sem saber o que fazer, ela só tá vendo que o Noel tá batendo em geral, então ela só assina. Mas ainda assim, com muito pé atrás, com medo dele também tentar matar ela, ela pega a arma dele, ele até fala que ela tem mãos rápidas. E ela tá olhando essa arma meio diferente, meio estranha, pergunta para ele o que é isso. E ele fala que é uma arma que dispara dardos de veneno de vespa, que deixa as vítimas desacordadas, mas não mata. E aí o Noel fala que a segurança lotérica exige ferramentas especializadas para esse serviço. E logo arranca da mão dela. O Noel também vira as pessoas que ele derrubou de lado para essas pessoas não se engasgarem com as suas línguas. Até aqui o Noel tá se mostrando uma pessoa bem legal. Então ele começa a explicar para Kate o que vai acontecer a partir daí. Que os fãs dela podem matá-la legalmente e ficar com o prêmio dela. Mas que eles não podem matar ele e não podem utilizar armas de fogo contra ela. E também que um drone vai atualizar a localização dela a cada 14 minutos. Ou seja, eles vão ter que ficar em movimento o tempo todo. Vamos atrás do prêmio. Temos aí então uma sequência muito mais realista e engraçada de Velozes e Furiosos. E a Kate, no meio daquela loucura, ela diz que ela não quer o prêmio, que ela só quer sair da cidade e sobreviver. E o Noel, ele concorda em levar ela, mas ela não confia nele e foge. Só que, gente, até aqui ela não estava entendendo muito bem a gravidade da situação. Simplesmente sai andando pela rua sem nenhum disfarce, mesmo tendo sido atacada por umas 50 pessoas diferentes. E aí, quando as pessoas reconhecem ela na rua, ela sai correndo novamente e não é todo mundo que quer tentar matar ela. Um senhorzinho porteiro de um museu de cera, ele deixa ela entrar pra se esconder. Mas dura muito pouco, porque a Santi liga pra ela pra saber onde que ela tá, dizendo que vai ajudar ela, porque elas são besties. A Kate não quer falar, só que a Santi escuta um barulho de fundo ali do museu de cera, reconhece e vai direto pra lá. E aí, bora pra mais uma cena de luta. Pra quem não sabe lutar, a Kate se protege muito bem. Essa faca é de verdade? Se não for, isso vai demorar um tempão. E o Noel mais uma vez aparece pra salvar a vida da Kate, que continua não confiando nele, mesmo ele já tendo salvo ela várias outras vezes. Na busca por um abrigo que possa proteger os dois, eles vão pra mansão do Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly. Como é que fala o nome desse homem? Machine Gun Kelly. How to pronunciate Machine Gun Kelly? Let me see. Just a moment, please. Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly. Ela tá me corrigindo? Tchau, sai daqui. A Kate leu em um desses mapas de famosos de Los Angeles que ele tinha um bunker. Então eles forçam a entrada e eles conseguem entrar no bunker do Machine Gun Kelly. Inclusive, eles atiram um dardo na cabeça dele e ele desmaia. Nisso já tem uma multidão ali na casa, tá? Porque o tempo todo aquele drone tá seguindo ela e publicando a localização dela, fora os fãs que estão atrás o tempo inteiro. É tipo assim, é frenético, é o tempo inteiro acontecendo coisa. É que assim, se eu for descrever
tudo que acontece, a gente vai ficar aqui até amanhã. E aí lá no bunker, a Kate pega a arma de novo e fica apontando pro Noel, porque ela ainda não confia nele. E aí ele começa a abrir o coração dele e a vida pra ela, contando sobre ele, pra ver se ela confia um pouquinho mais nele. E o Noel conta que faz isso porque ele quer salvar vidas acima de tudo, e que não pode colocar a vida dela em risco só por dinheiro. Enquanto isso, a Shed também chegou lá na mansão do Machine Gun Kelly, e ela quase afoga ele na piscina, tentando acordar ele pra descobrir a senha. E na hora que ela descobre, o Noel se vê sem saída e resolve ligar para o Lewis. O Lewis, que é o nosso maravilhoso Simu Liu, ele manda um ataque telefônico para salvar os dois. E o que acontece? Todos os celulares ali explodem. Então a galera tá com o celular na mão, tá com o celular no bolso, todos os celulares explodem. Não é nada muito violento, apesar de que uma pessoa começa a pegar fogo, mas não é nada assim, tipo, não explode a pessoa, tá? É só explode o celular e faz um foguinho. Bem futurista, né? Um ataque telefônico. Os dois, então, eles conseguem sair do bunker, já que tá todo mundo no chão, porque os celulares explodiram, e eles são levados pelos seguranças da LPA, que é a empresa de segurança do Lewis. E, finalmente, nosso querido Lewis, ele aparece, ele é bem babaquinha, ele tem uma rixa ali com o Noel, ele fica trocando insultos com ele, mas ele tem toda uma estrutura, carros blindados, armas tecnológicas. Então, a Kate acaba aceitando um contrato com ele, desde que o Noel ganhe uma porcentagem. A Kate, inclusive, ela zoa com o Lewis, acho até que pra defender a honra do Noel, porque ela tá vendo que o Noel tá sendo bem zoado ali, e ela zoa o terno branco dele, ele abre o terno e mostra que ele tem explosivos dentro do casaco. E o Lewis aceitou em dar uma comissão pro Noel. O Noel achou isso aí bem esquisito, porque ele não confia muito no Lewis, apesar de ter levado a Kate até ali. E aí, quando a Kate e o Noel estão a sós, ela pergunta pra ele por que ele continua nesse trabalho, já que é uma coisa tão perigosa. E ele conta que ele era mercenário junto com o Lewis e eles matavam pessoas ruins. Até que um dia ele descobriu que uma dessas pessoas que eles foram enviados pra matar não era tão ruim assim. E aí ele acabou desertando da missão. E por causa disso, a equipe fracassou e a única pessoa que sobreviveu foi o Lewis. Então, a partir daí, ele passou a mandar todo o dinheiro dele para as famílias dos parceiros dele que morreram e também para as pessoas que eles feriram. A Kate, então, ela se sensibiliza com a história dele e ela começa a contar um pouquinho mais da sua. Ela conta que o pai dela era o empresário dela e fazia ela trabalhar bem duro, e quando ela chegou nos 18 anos, ela falou para ele que ela queria começar a gerenciar a carreira dela e cuidar do tempo dela e do dinheiro. E o pai dela falou: ok, filha, tudo certo, e no dia seguinte fugiu, levando todas as economias dela, deixando ela e a mãe dela sem nada. Então ela ficou cuidando da mãe dela, que estava doente, até que finalmente a mãe dela faleceu e ela só tinha $600 na conta. Foi quando ela se mudou para Los Angeles para correr atrás da carreira de atriz, que era o sonho da mãe dela. E esse momento ele é muito fofinho, quando a Kate decide contar toda a história dela pro Noel, porque é aí que ela começa a confiar nele. Acabou o momento de ternura. Uma assistente do Lewis, ela entra para deixar uma máquina ali pra Kate usar. E essa máquina, quando você enfia a cabeça dentro dela, ela cria uma máscara no seu rosto. Oi, gata, e aí? E aí os dois ainda estão a sós, o Noel começa a perceber que tem alguma coisa estranha ali, porque o Lewis nunca ia concordar em pagar uma comissão pra ele. E ele também tem uma tecnologia muito avançada e muito cara. E parando pra pensar, fazia tempo que ele não protegia nenhum premiado. E ele desconfia ainda mais agora que o Lewis tá querendo tirar a Kate de dentro daquele complexo e levar pra outro lugar. Aí o Noel, pensando assim um pouquinho mais fundo, ele percebe que metade dos últimos fãs que mataram os premiados solicitaram anonimato, então ninguém sabe quem eles são. Então, somando 2 mais 2, eles chegam à conclusão que, na verdade, o Lewis está matando os clientes dele. Quando o Lewis tenta tirar a Kate do prédio, ela ataca ele para tentar fugir. Enquanto isso, o Noel abre a porta para deixar uma multidão furiosa entrar. Como a Kate tá com aquela máscara no rosto, aquela máscara de velhinho, ninguém percebe que é ela e ela consegue sair despercebida. O Noel fica para trás para tentar ganhar tempo com os capangas do Lewis e a Kate sai com 3 dos carros automáticos do Lewis. Aí, quando ela já tá meio longe, ela pega e tira a máscara do rosto. A única coisa que tá fazendo as pessoas não perceberem que você é essa máscara. Tu vai e arranca ela do rosto. E aí, se não tava bom
vão tirar a máscara, ela também atende uma ligação de vídeo com o Lewis, podendo mostrar pra ele exatamente onde ela tá. Tudo bem que ela tava dentro do carro dele e o carro tinha rastreador, mas ela podia muito bem estar em outro carro, já que os carros são automáticos e cada um seguiu uma direção diferente. Ela poderia muito bem não estar em carro nenhum, já que eles não precisam dela para serem dirigidos. E aí ela teria entregado a localização dela. O Lewis, então, ele ameaça matar o Noel se ela não voltar, e é óbvio que ela volta, porque agora eles são amigos, né? Então ela não vai deixar ele morrer por ela. Então o Lewis, ele leva o Noel pro teatro municipal para esperar pela Kate. E lá ele revela pro Noel que aquela casa que eles iam invadir, na verdade era de uma família que guardava ouro para uns militares e não tinha uma única pessoa armada ali. Quem matou os parceiros dele foi o próprio Lewis para ficar com todo o dinheiro. São só negócios! Simuliu fazendo papel de vilão, ó. Enquanto isso, a Kate tá lá dirigindo, indo atrás deles, e ela vê um dirigível enorme no céu, dizendo que faltam apenas 15 minutos pro pôr do sol e pra acabar o tempo de matarem ela. O governo, ele não só libera o assassinato, ele também faz de tudo pra que as pessoas consigam matar a pessoa. A Kate, ela chega no teatro com uma daquelas armas que eu falei que só tem um pino dentro. O Lewis tá com o Noel amarrado ali no palco, e ele já fala que aquilo ali não vai funcionar e que ela não tem nenhuma vantagem ali. 5 centímetros? Ih, que medo! Mas, pra surpresa do Lewis, a Kate, ela aponta a arma pra própria cabeça. E quando ele não tá acreditando que ela vai realmente fazer aquilo, ela começa um discurso sobre como a vida dela é patética e que ela vai morrer de qualquer jeito, se não for pelas mãos dele, vai ser pelas mãos da multidão furiosa que tá atrás dela. Então, por que não ela mesma acabar com isso? E pro Lewis não falar que foi ele que matou ela e ficar com o prêmio, ela abre uma live no Instagram mostrando pra todo mundo o que tá acontecendo. Tu tá doida, Kate Kim? E aí o Lewis começa a acreditar que ela tá falando sério e joga a chave pro Noel pra ele se soltar. Mas antes que ela entregasse a arma na mão dele, a Kate dá um chute no peito dele e joga ele pra fora do palco e mostra que na verdade ela estava apenas atuando. Olha, não foi exatamente isso que ela fez com o cara dentro do ônibus? Foi, né? Mas como eu disse, esse filme é a 100 por hora. Ninguém sabia da localização até ela fazer a live. Então quando ela abriu a live, foi todo mundo pra lá. E aí começa outra sequência de ação frenética e cadeira voando e facas e machados. Nesse momento ainda falta 4 minutos para acabar o tempo. Passou apenas 11 minutos desde que a Kate estava no carro ainda indo até o teatro. Ela já chegou, já enganou o Lewis, já soltou o Noel, fez uma live no Instagram, deu tempo de uma enorme galera chegar ali. A Kate já lutou com a Shed, tá se esquivando de uma galera e ainda faltam 4 minutos. A Kate, então, ela se pendura numa peça cenográfica ali pra tentar fugir da multidão pelos 4 minutos que restam. Quando chega o restante da equipe do Lewis, que ajuda ele a subir ali pra ir atrás dela. O Noel, nesse meio tempo, tá lutando com todo mundo ali, derrubando todo mundo pra ninguém chegar perto dela. Mas o Lewis consegue subir atrás dela. Ela sobe em cima daqueles equipamentos de luz, sabe? E tá faltando apenas 1 minuto pra acabar o tempo, mas o Lewis já alcançou ela. E quando ele tá quase conseguindo matar ela, ela puxa o pino de uma daquelas granadas dentro do casaco dele. Lembra que o Noel falou que ela tinha mãos rápidas? Ah, verdade. O Lewis explode e ela cai lá de cima. Quando parece que não tem mais salvação para nossa querida Kate, um grupo de torcedores que queriam que ela conseguisse chegar ao final do dia aparece com um lençol e salvam ela. Parecia que ela tava caindo do Empire State Building, porque ela demorou 1 hora para chegar lá embaixo. Detalhe que o tempo só acaba depois que ela já tá em pé no chão, sã e salva. A Kate decide então que ela vai dividir o prêmio 50-50 com o Noel. Eu acho que eu esqueci de falar, mas o prêmio era de 3,6 bilhões. 6 meses se passam e a Kate abre várias empresas. Uma delas sem fins lucrativos, de proteção aos vencedores da loteria. Uma outra é de autodefesa, aí tem mais uma que é pra crianças com pais de merda. Inclusive a gente vê a garotinha que tava sendo humilhada pelo pai no ônibus na primeira cena. E o Noel abre uma pizzaria com o tema das tartarugas ninjas e toma um processo por direitos autorais. E final feliz!